Muito bem, a gente agora traduz para vocês mais uma pesquisa onde o Brasil faz parte. É uma pesquisa que engloba aí o Índice Global de Segurança Alimentar. São 113 países, incluindo o Brasil, como eu disse. Esse estudo foi desenvolvido pela Unidade de Inteligência da Economist e ela faz uma análise aí sobre os lugares, né, os países, como esses países estão em relação à segurança alimentar. São consideradas aí 4 categorias: acesso, disponibilidade, qualidade e segurança dos alimentos e recursos naturais e resiliência. Para falar mais desse tema, desses resultados e como o Brasil vem se posicionando diante dessa questão da segurança alimentar, a gente convidou o Márcio Zanetti. O Márcio é diretor-geral lá da Economist, da Unidade de Inteligência da Economist no Brasil. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, por nos atender e nos ajudar nesse entendimento. Dá para dizer, logo de cara, viu, Márcio, que o Brasil é um país que pelo menos tem a preocupação em fazer, em promover a segurança alimentar, enfim, como essa questão está sendo tratada no Brasil de acordo com esse estudo, Márcio? Muito obrigado pela oportunidade, Alexander. É importante dizer que esse estudo ele é desenvolvido desde 2012. Então, nós podemos fazer uma comparação, uma evolução desse índice desde 8 anos, né? O índice ele é composto por diversos indicadores sempre confiáveis, de conhecimento público, além de alguns indicadores que são calculados por nós e também a forma de cálculo ela está exposta no relatório final, né, do estudo, né? Como você disse, esses indicadores estão distribuídos em 4 categorias. O Brasil é um país que normalmente ele vem se despontando, e nos últimos anos, sempre lembrando que nós estamos fazendo uma análise dos indicadores do ano anterior, ou seja, agora nós fazemos uma análise, o resultado que nós apresentamos agora, que é o de 2020, ele analisa indicadores que estavam disponibilizados em 2019. Então, existe sempre um lag de um ano, né? O Brasil ele vem sempre se colocando muito bem na parte de qualidade e segurança alimentar, né? É a parte que tem a ver com políticas de saúde pública e de preocupação sanitária. O Brasil está em segundo lugar, atrás da Argentina, por poucos pontos, né? O Brasil e a Argentina são países com práticas muito parecidas nesse sentido. Dá para explicar isso porque, como nós fazemos parte de um grupo econômico, né, Mercosul, de um grupo de países, onde essas políticas elas precisam ser compartilhadas, os protocolos têm que ser compartilhados e adotados em todos os países para poder permitir o fluxo de alimentos e bens, né, de consumo. Então, por exemplo, a regulação de como você indica nutrientes em um determinado alimento, a quantidade de calorias, proteínas, toda essa a disponibilidade de informações ela é padronizada e, portanto, os países, nesse sentido, eles têm mais ou menos as mesmas práticas. O que varia entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai seria a fiscalização de que essas normas estão sendo seguidas, vamos dizer, a adoção sistemática desses protocolos, e o Brasil está bem posicionado, como eu disse, em segundo lugar, né? Para vocês terem uma ideia, o Chile, que é um país muito desenvolvido na região, só recentemente ele passou uma lei no Senado exigindo a disponibilização dessas informações
nas etiquetas dos alimentos que hoje são vendidos nos mercados, nas farmácias, enfim. Para que a gente tenha só uma noção e uma poder de comparação. Muito bem. E pelo que eu acompanhei, nesse quesito qualidade e segurança dos alimentos, houve um avanço em relação à medição anterior, né? O Brasil evoluiu aí em relação à medição anterior. Sim, ele evoluiu, na verdade, ele vem evoluindo, porque a nossa agência reguladora, que no caso aqui é a Anvisa, ela vem sempre acompanhando as políticas adotadas em países desenvolvidos, assim como as agências dos outros países que compõem o Mercosul. Então, nós estamos sempre avançando, acompanhando essas políticas. É uma evolução natural e esse tema é um tema tratado de uma forma muito séria aqui no Brasil e no Mercosul, de uma forma geral. Muito bem. Nos demais quesitos, Márcio, o que você destacaria em termos, né, da participação brasileira e dá para apontar a evolução também? Olha, nós temos dois quesitos, que é o affordability, que é a capacidade de compra, né, da população por alimentos, e a disponibilidade de alimentos. Essas duas categorias, elas têm muito a ver com o ambiente socioeconômico e político. Então, na verdade, como o Brasil ele vinha saindo de uma crise muito grande, de 2015 até 2017, mais ou menos, 2018, essa evolução ela não foi sentida no Brasil e os outros países eles se recuperaram mais rápido. O Brasil é um país muito grande, né, uma economia muito grande. Então, para você movimentar, é como se fosse um transatlântico, né? Você movimentar uma economia, ela demora para voltar. Quando ela volta forte, né? Um país pequeno, ele sofre, às vezes ele cai mais, mas ele recupera mais rápido, mas a economia é menor, né? Então, o Brasil, na verdade, ele, nas duas primeiras categorias, ele teve uma pequena queda, porque, na verdade, porque os outros países ultrapassaram o Brasil em função da agilidade das economias menores, né? Exatamente. E o Brasil foi quem puxou a América Latina para baixo, né? Se você lembrar aí a crise de 2015, tá? Foi o Brasil que puxou a queda do PIB regional, foi em função do próprio Brasil, né? Na verdade, os outros países recuperaram mais rápido, o Brasil demora um pouco mais para recuperar e, portanto, ele caiu nessas duas primeiras categorias. Na última categoria, que é a questão de meio ambiente, resiliência, né? O Brasil, ele, em função da própria política ambiental que vem sendo adotada, ou pelo menos que vem sendo percebida por organismos multilaterais, o Brasil ele tem uma posição que está ainda a desejar, né? Houve uma situação de recentes queimadas em função de uma seca um pouco mais acentuada nos últimos anos. Houve um impacto e então o Brasil ele na percepção de organismos multilaterais que são os que produzem esses indicadores, nós precisamos avançar um pouco mais no controle ambiental. Essa é uma categoria nova, tá? Categoria que nós incluímos ou desenvolvemos há coisa de 3 anos, mais ou menos, em função das mudanças climáticas pelas quais o mundo vem passando e a expectativa de como que essas mudanças climáticas podem impactar a segurança alimentar global. Por isso a inclusão dessa nova categoria. Você frisou aí a questão da percepção sobre a política ambiental brasileira. O que isso significa, Márcio? A gente precisa melhorar a imagem ou a gente precisa melhorar as ações? Eu acho que elas uma é consequência da outra, mas na verdade
a correlação não é de 100%, né? Na verdade, o Brasil vem adotando ações, né, ao longo de décadas, né? Eu acho que uma questão que impactou vamos dizer, a efetividade das ações foi o teto de gastos, a redução da capacidade discricionária do governo federal de mexer com o orçamento, né? Na verdade, o poder discricionário sobre o orçamento global do governo federal vem reduzindo a cada vez mais. Por quê? Porque aquelas verbas que são definidas pela Constituição vêm avançando muito, e isso teve um impacto em ações, ou pelo menos na percepção dos organismos multilaterais, de que as ações não têm sido eficazes, né? Além, associado a isso, você tem uma situação conjuntural de aumento de queimadas em função de uma situação climática específica. Isso aí, essas duas coisas se somam e você tem uma percepção de que as ações não foram suficientes para controlar essas recentes queimadas ou recentes situações climáticas pelo qual o Brasil passou. Então, na verdade, uma é consequência da outra, a correlação não é 100%, mas eu diria que precisamos melhorar a imagem, tem a ver com comunicação, precisamos melhorar a imagem, também tem a ver com ação. Muito bem. Só lembrando, essa pesquisa está baseada nos dados de 2019, mas nesse caso específico da questão ambiental dos recursos naturais, ela já é contaminada pelas questões que ocorreram nesse ano ou no ano passado? Na verdade, elas vêm ocorrendo, né? Elas vêm ocorrendo já há alguns anos, né? Existe também toda uma questão de uma preocupação justamente com a limitação de verbas para controle do meio ambiente. Fiscalização, né? Fiscalização. Então, na verdade, houve uma certa contaminação, mas não de anos recentes, né? Veio uma contaminação de informação, mais falta de ação em situações pontuais. Olha, o importante é dizer que, na verdade, tirando toda essa questão, eu diria que é uma questão política, né? Uma questão que tem a ver também é uma situação do ambiente geopolítico que a gente vive. O produtor rural, de uma forma geral, né, ele é muito respeitado no mundo, né? O produtor rural brasileiro. Tanto é que nós temos pouquíssimos problemas com questões sanitárias, nós temos tido recordes de produção agrícola ano após ano. Então, na verdade, nós temos que separar um pouco o que aparece no jornal e o que líderes mundiais dizem do que, na verdade, ocorre no dia a dia, com exportações, com ganho de fatia de mercado em diversos segmentos, né, do setor agrícola. Então, há que se separar um pouco essas duas questões. Isso é muito importante que você está destacando aí, Márcio, porque senão fica aquela percepção de que o produtor brasileiro é um grande vilão, ele não tem uma produção sustentável, enfim, não dá para generalizar nem negativamente nem positivamente. Óbvio que tem lá os seus problemas, óbvio que a gente sabe que tem aquele produtor que está fora da curva, mas a grande maioria tenta pelo menos fazer tudo direitinho, né? E nesse sentido, o Ministério da Agricultura, independente de quem está no governo no determinado momento, ele vem tendo políticas muito sérias, né? Muito alinhadas com o que o mercado consumidor mundial vem exigindo, né? E também com o que
nossos competidores a nível global vêm oferecendo em termos de produto e de segurança alimentar, né? Mas a questão dessa quarta categoria é importante pelo seguinte: nós vivemos uma situação em que existe um aquecimento global, né? Não vou aqui entrar no detalhe de por que ele existe, mas que ele vem existindo, e você tem uma situação que, se você tem, por exemplo, um aumento das marés e você tem vamos dizer, uma diminuição de área, vamos dizer, produtiva, em alguns países, esse fator ele impacta muito mais do que o Brasil. Por exemplo, você pega um país como Singapura, por exemplo, que depende de importação para tudo, né, em que se consome lá. Esse país é um país que está sempre lá no fundo, está sempre nessa categoria, ele está sempre lá nas últimas posições. Ou seja, países que são dependentes de importação de alimentos vão ser sempre prejudicados nessa categoria, ao passo que países que são exportadores de alimentos serão sempre beneficiados nessa categoria da questão climática. Muito bem. Ô Márcio, eu sei que é muito cedo ainda, né? Afinal de contas tem essa diferenciação dos estudos, enfim, mas 2020 e agora em 2021, obviamente, com o agravamento da situação, a gente teve a questão da pandemia. Isso muda, de alguma forma, as perspectivas, pelo menos, de melhora, ou não, pelo contrário, podem reforçar que, diante de tudo que aconteceu, houve sim um progresso, enfim, qual que é a expectativa? Não tô falando dos números exatamente, mas qual que é a expectativa de vocês? Olha, fazendo outras análises que nós fizemos para outros estudos, por exemplo, com relação a cadeias de suprimento global que foram afetadas, né, em função da pandemia, então, houve uma diminuição do comércio internacional em função da restrição e do fechamento das fronteiras. Nesse sentido, o Brasil foi pouquíssimo prejudicado, porque ele é um exportador e, na verdade, ele exporta commodities agrícolas, por exemplo, que precisam ser distribuídas, né? Um país que é importador natural de alimentos, ele vai, obviamente, se preocupar com o fechamento de fronteira, mas ele não pode fechar a fronteira para alimento que se destina à sua população, né? Então, nesse sentido, o Brasil, além do que, como nós tivemos safras recorde, uma das análises que nós fizemos sobre a questão de cadeias de suprimento global é que países que justamente não são produtores, eles foram muito mais afetados, né, em função desse fechamento de fronteiras e tal. E o Brasil não, para consumo próprio e para exportação. Então, nesse sentido, o Brasil, ele... tirando, não estou agora falando do índice global de segurança alimentar, estou fazendo uma análise um pouco mais genérica, né? O Brasil ele teve uma performance boa comparado com outros países, né? E se nós observarmos agora o crescimento do preço das commodities em função da recuperação da economia chinesa, e nós precisamos ver se essa recuperação ela vai perdurar, né? Isso é benéfico para o Brasil, né? Sim, e sem dúvida. E participar de um mercado que está totalmente conturbado, né? Totalmente mexido, e até onde eu acompanhei, sem grandes problemas, né? Pelo menos em termos de contaminação, em termos de falta de segurança dos alimentos exportados. Eu não ouvi falar, além daqueles detalhes que a China constatou de presença do vírus em embalagens de carne do Brasil. Não sei se você tem um conhecimento mais amplo sobre isso, mas me parece que
essa questão da segurança alimentar e da necessidade de se exportar um produto de qualidade e também de fornecer esse produto de qualidade para os próprios brasileiros, está meio que já junto do produtor, né, do setor como um todo, né, Márcio? Tá, já foi a cultura, digamos, já foi absorvida, né? Ela Sim, já sim. está incorporada no processo produtivo daqueles produtores sérios, que é a grande maioria dos produtores brasileiros, né? Muito bom. Meu caro, de uma forma geral, então, Brasil, dá para dizer que o Brasil está evoluindo e com que rapidez a gente vai conseguir liderar esse ranking aí, Márcio? Então, são duas perguntas. A primeira pergunta é: o Brasil está evoluindo, né? Houve uma pequena queda nesse último índice, mas acredito que ele tende a melhorar nos próximos anos. Ah, o que a gente, o que nós, o que a gente precisa fazer para liderar, para estar no topo lá do ranking, depende essencialmente do crescimento da economia, né, e da capacidade que o Brasil tem em investir em infraestrutura que suporta a cadeia de suprimento dessas commodities, desses alimentos, né? Ou seja, mais investimentos em silos, mais investimentos em ferrovias, investimentos em portos, isso por um lado, né? Por outro lado, o aumento do PIB per capita que permite que a população brasileira comece a consumir alimentos de maior qualidade, de melhor índice proteico, que sejam mais saudáveis, também é um outro componente, ou seja, tudo depende da capacidade da economia brasileira crescer, que aí depende de políticas públicas que são adotadas por cada governo, né? E que essa questão da pandemia se resolva o quanto antes, para que a gente possa definitivamente ter essa retomada econômica e para que realmente o Brasil possa virar destaque aí, referência nessa questão aí de segurança alimentar, principalmente. Meu caro... Com certeza, a pandemia impactou essa questão de capacidade de investimento em outras áreas, né? O governo teve que priorizar certos investimentos em saúde agora em função da pandemia, que é esperado, né? Só para a gente arrematar aqui, esse Índice Global de Segurança Alimentar é medido em 113 países, né? Como é que ficou essa colocação do Brasil no geral? Olha, eu acho que, no geral, eu preciso dar uma olhada aqui no relatório, se você me permitir, tá? Eu estou sem ela de cabeça, mas assim, na região latino-americana, o Brasil, se não me engano, ficou em 13º, tá? Não, desculpa, ficou em 8º lugar, na região latino-americana. No global, eu precisava dar uma olhada, mas normalmente ele fica ali do meio para cima, né? Ou seja, se a gente está falando de 113, a média é 60, a gente está sempre para cima dos 60, às vezes 62, às vezes 58, aí depende, mas estamos sempre no meio para cima. Ok, no ranking latino-americano, 8º. 8º. Muito bom. Tá certo, Márcio Zanetti, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui pra gente. Volte sempre, Márcio. Sempre que tiver novidade, nos avise. Pode deixar, é um prazer, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, então, Índice Global de Segurança Alimentar, é um índice importante, o Brasil tendo algumas melhoras, principalmente no quesito qualidade e segurança de alimentos. Nesse último estudo que foi divulgado recentemente aí no Brasil, o Brasil teve
uma pontuação de 88,9 pontos, né? Avanço de 5% em relação ao ano anterior, nesse quesito qualidade e segurança de alimentos. Nos demais quesitos, acesso, disponibilidade e recursos naturais e resiliência, Brasil ainda patinando. Acesso e disponibilidade por causa da economia, recursos naturais e resiliência por causa da imagem que se criou sobre a produção brasileira, sobre o setor produtivo aqui no Brasil. Enfim, são obstáculos a serem superados, mas de qualquer forma, quando a gente fala de segurança alimentar, o produto brasileiro está em destaque. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques.